Quando foi a última vez que você foi generoso consigo mesmo? Deu aquele sorriso sincero, mostrou sua personalidade sem medo do que os outros pudessem pensar de você, do que os outros falassem de você. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre o Mob, falando sobre como ele aceitou a si mesmo e abraçou quem ele realmente era. Mas e quando não conseguimos nem mesmo ver quem somos? Rintaro Tsumugi faz tempo que não é gentil com ele mesmo. Rintaro é um jovem adolescente de 16 anos, tem dificuldade em ser gentil com ele mesmo. Ele se vê pelo que os outros dizem sobre ele. Um garoto delinquente, rude, que dá medo nas pessoas. Com isso, se tornou um jovem deprimido e inseguro, passando grande parte de sua vida sendo consumido por esse abismo que sugava sua autoestima cada vez mais. Hoje, veremos a história de Rintaro, protagonista de um dos melhores animes de romance que eu já assisti, e como Rintaro, ao decorrer do tempo, acabou amadurecendo e superando sua insegurança. Rintaro é um jovem adolescente comum que estuda na escola Chidori, uma escola pública só para garotos. Mas mesmo sendo o jovem comum, por conta de sua altura, as pessoas o tratam como se ele fosse um delinquente. Muitos têm medo dele e acham ele intimidador, outros já falam mal dele, piorando ainda mais a imagem que ele tem de si mesmo. Por mais que pareça um problema que é só ignorar e que fica tudo bem, o problema não fica só no lado de fora. Ele também fica no lado de dentro de Rintaro. Tudo o que ele sente e pensa sobre ele mesmo é moldado por essa visão que as pessoas têm dele. Rintaro não consegue se dedicar, se esforçar por ele mesmo, por conta desse tratamento que recebe. E a coisa que mais detesta é justamente esse julgamento só pelo lado de fora, sem nem ter a chance de mostrar quem ele realmente é. Mas por mais que ele tenha suas inseguranças e seja intimidador para as outras pessoas, Rintaro não deixa de ser gentil com quem está ao seu redor. Ele não deixa de ajudar a pessoa próxima que precisa. Essa natureza gentil e bondosa do Rintaro é um dos pontos mais interessantes dele, porque ele simplesmente ajuda todos ao seu redor, mas nega ajuda a si mesmo, por achar que não precisa, ou pior, que não merece. Só que nesse abismo de um poço sem fundo, Rintaro não se vê sozinho, porque no mundo em que ele vive, ele conheceu pessoas que, assim como ele, não julgam os outros só pelo superficial, pessoas gentis e bondosas como ele. E mais que isso, essas pessoas são amigos dele: Yorita, Natsusawa, Uzami e Subaru. Cada um deles, à sua maneira, enxergam Rintaro de verdade, não o delinquente que o corredor da escola vê, não o intimidador que faz as pessoas desviarem o caminho. Eles enxergam um garoto gentil, leal, que faria qualquer coisa pelos que ama. E isso importa mais do que parece, porque os amigos do Rintaro não são só companhia, eles são prova viva de que a imagem que o mundo construiu dele é mentira. Toda vez que eles riem junto, que contam com ele, que o incluem sem hesitar, é mais um tijolo sendo tirado da parede que Rintaro construiu ao redor de si mesmo. Tem algo muito bonito em como esses amigos o tratam. Não fazem alarde disso, não ficam dizendo, você é incrível, Rintaro. Eles simplesmente o tratam como o que ele é: um amigo. E às vezes é exatamente isso que a gente mais precisa, não de elogios, só de alguém que te trate como normal, quando o mundo inteiro te trata como problema. Mesmo assim, amigos não são suficientes para preencher o vazio que Rintaro carrega, porque no fundo, a ferida dele é mais profunda do que qualquer amizade consegue alcançar sozinha. Os amigos seguram ele na superfície, mas tem uma parte dele que ainda tá afundando, e é aí que entra Kaoruko e Aguri. Kaoruko é uma garota de uma escola diferente, um mundo diferente do de Rintaro, e quando ela o vê pela primeira vez, ela não tem medo, não se assusta com a altura, com o cabelo loiro, com os piercings, ela simplesmente o enxerga, e isso desestabiliza tudo dentro do Rintaro, porque ele passou anos construindo uma armadura baseada na ideia de que as pessoas sempre vão julgá-lo antes de conhecê-lo, e de repente aparece alguém que quebra essa regra sem nem perceber. Só que Rintaro não aceita de primeira. Como aceitaria? Quando a vida inteira te ensinou que você não é suficiente, você não consegue simplesmente virar a chave porque alguém foi gentil com você. A desconfiança é um mecanismo de defesa. A resistência é natural. Ele continua se esquivando, continua achando que não merece o carinho dela, continua tentando diminuir o espaço que ocupa na vida de Kaoruko, como se a presença dele fosse um peso, e não uma escolha que ela tá fazendo conscientemente. Mas Kaoruko não desiste, e com o tempo, Rintaro começa a perceber algo incômodo e bonito ao mesmo tempo, que ela não tá por perto por pena, que ela não o enxerga como um projeto, que ela gosta dele, do Rintaro real, do que ele é quando ninguém tá olhando, e lidar com isso é talvez o maior desafio que Rintaro enfrenta em toda a história. Não uma briga, não um conflito externo,
externo, mas a simples tarefa de acreditar que merece ser amado. E aqui tem um detalhe que muita gente passa batido, mas que diz tudo sobre quem Rintaro é lá no fundo: o cabelo loiro. Quando Rintaro era criança, ele viu um confeiteiro loiro, e ele tinha algo que Rintaro nunca tinha visto de perto em alguém assim. Ele era feliz, sorria de verdade, irradiava uma leveza que Rintaro não sabia nem que era possível sentir. Então Rintaro tingiu o cabelo de loiro. Foi a forma que ele encontrou de se aproximar daquilo, de tentar ser, mesmo que por fora, um pouco mais parecido com alguém que sabia ser feliz. É um gesto pequeno que carrega um peso enorme, porque no fundo, o que Rintaro estava fazendo não era rebeldia, era um pedido de socorro silencioso, era ele tentando encontrar um caminho para uma versão de si mesmo que ainda não existia. E a ironia é que o cabelo loiro virou exatamente o oposto do que ele queria. Em vez de tê-lo aproximado da felicidade, acabou reforçando a imagem de delinquente que as pessoas tinham dele. A tentativa de ser mais leve virou mais um motivo para ser mal interpretado, mas algo vai mudando conforme Rintaro se aproxima de Kaoruko. Ele começa a encontrar na vida real aquilo que ele tentou capturar com o cabelo. Não uma felicidade perfeita, mas momentos pequenos, honestos, reais. Um sorriso que aparece sem ele perceber, uma leveza que não precisa de tintura para existir. E aos poucos, ele para de tingir o cabelo. Não por pressão, não porque alguém pediu, mas porque ele não precisa mais buscar fora o que tá começando a nascer dentro. A armadura foi ficando mais leve, e o sorriso, aquele sorriso que ele tanto admirou no confeiteiro, foi aparecendo no rosto dele também. A virada do Rintaro não acontece em um único momento dramático. Ela acontece aos poucos, em pequenas escolhas. Ele começa a agir apesar do medo, não depois que o medo passa, porque o medo não passa assim. Ele age mesmo sentindo. Ele começa a se permitir querer coisas para si mesmo, inclusive seguir o caminho de confeiteiro, algo que sempre esteve dentro dele, mas que ele nunca achou que merecia perseguir de verdade. E o mais importante, ele para de negar ajuda a si mesmo. Aquele mesmo Rintaro que ajudava todo mundo ao redor, mas não aceitava nada em troca, começa a entender que receber também faz parte, que se abrir não é fraqueza, que ocupar espaço na vida de alguém não é um fardo, é uma troca. E é aqui que a história do Rintaro deixa de ser só sobre ele, porque quantas pessoas você conhece que são assim, que faz de tudo por todo mundo, mas quando alguém perguntam se ela está bem, ela apenas responde que está bem sem nem pensar. Quantas narrativas você ainda carrega sobre você mesmo que alguém escreveu por você lá atrás? Rintaro passou anos acreditando que era o delinquente, uma pessoa intimidadora, o garoto que as pessoas deveriam evitar. Precisou de amigos que o vissem de verdade, de uma garota que não tivesse medo, e de muito tempo para entender que essa história nunca foi verdade. E talvez a parte mais difícil de tudo isso não tenha sido mudar. Talvez a parte mais difícil tenha sido simplesmente acreditar que ele merecia mudar, que ele merecia ser feliz, que ele merecia o sorriso que tentou conquistar e que no fim era dele o tempo todo. A flor do título não floresce porque é perfeita, ela floresce porque finalmente encontrou as condições certas. Rintaro era essa flor, e talvez você também seja. Esse vídeo não foi apenas sobre o Rintaro, mas foi sobre como nós mesmos nos expressamos, como nos enxergamos, independente de como alguém nos vê ou diz quem somos. Agradeço por você ter chegado até aqui. Gostaria de pedir que deixasse o like para a plataforma recomendar o vídeo para mais pessoas e deixe nos comentários sugestões de personagens para vídeos futuros. Aqui usamos o anime para refletirmos sobre nós mesmos. Até a próxima!